Tô não pode vir, tô não pode vir. Tô não pode vir e todo mundo pode vir. Tô não pode vir, tô não pode vir. Tô não pode vir e todo mundo pode ir. E o quê? Tô não pode vir, tô não pode vir. Tô não pode vir e todo mundo pode vir. Tô não pode vir, tô não pode vir. Tô não pode vir e todo mundo pode vir. Aê! Quem tá com saudade do gritinho? Meu povo e minha pova. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Vir. Meu nome é Gabriela Gaeta. E o meu é Natane Tainara. E pode ir chegando. E fique aqui. Tá começando o Pode Vir. Que saudadinha, né? Gente, só tem um Faz- ano que a gente gravou o último. Não, um ano não. Seis meses só. 7. Deu tempo da Natane engravidar. É, na tá verdade- quase parindo. É, mas hoje. Vai dar tudo certo. Mas a questão é que estamos muito felizes de estar aqui. Como sempre, nada mudou. Não, gente, programa 14. Estamos falando do programa 14. Olha, verdade. Verdade. Eu não lembrava. Tá vendo, Natane? Devagarinho a gente tá indo. Tá indo. E hoje com a nossa primeiríssima convidada da segunda temporada. Estamos iniciando a segunda temporada do Pode Vir, muito animadas. E em primeira mão nós temos aqui a nossa primeiríssima Tá tudo Eu- bem, eu vai perdi- dar certo. Eu vai dar perdi, certo. eu perdi o jeito, A nossa Natane. primeira convidada. A nossa primeira convidada da segunda temporada. Estamos muito ansiosas pra bater um papo com ela maravilhoso. E mal ela sabe o que a espera. Ai, meu pai. Bom, então aqui eu fiz aqui uma chamada pra ela. Calma aí, gente. você viu, você olha viu? só, nós vamos chamar Gosto ela agora. assim. Não é que ela é nossa psicóloga e nossa coach, senão a gente estaria até mais... A gente estaria bem. né? Mas assim, vamos chamar ela, nossa psicóloga, coach, consteladora familiar e empresarial. Pode vir, Marisol Vincenzi! E agora eu faço o quê? Parabéns pra mim! Fala, cheguei! Cheguei! Aí. Eu dou sorte pra quem tá começando, viu? Então vocês estão aqui inaugurando novamente. Dou sorte. É verdade, Nathalie, a gente não falou sobre isso, né? Estamos aqui, pessoal, no nosso... É verdade, Nós olha! estamos só com tudo diferente, a gente nem falou sobre isso. É Gente, verdade. estamos aqui inaugurando com a Marisol no nosso Cenário estúdio novo. Pode Muito vir bom. agora, está com um cenário. Maravilhoso. Ficou lindo, né, gente? Gente, depois a gente posta uns videozinhos pra vocês verem um pouco mais da estrutura, mas a gente tá muito feliz. Sou suspeita a falar, mas isso aqui ficou incrível. Eu achei Ficou... maravilhoso. O que você achou, Marisol? Perfeito, por sinal, uma das cores que eu mais amo, né? Mas assim. Gente, olha só, e ela veio toda no look. Você Mostra o viu? sapato. Na Cadê a bota? paleta. A Aqui? bota. Ela veio na paleta Dá até a ponta dos meu pés. Deus. Tá certíssimo. Marisol, mas é um prazer imenso te receber aqui, viu? Nossa primeiríssima convidada. E eu já queria que você chegasse se apresentando pra nós, pra todos que estão te assistindo. Tem pessoas que não te conhecem, então faz o seu aí. Ai, meu pai, vamos Se lá. precisasse, né? Não, só se apresenta pra gente saber aí com quem estamos falando hoje. Bom, eu sou a Marisol Vincenzi Massaroli. E antes de tudo, eu sou gente normal, igual qualquer outra pessoa. Então, sou casada, tenho 2 filhas lindas. E assim, trabalho, sou psicóloga, minha base é psicologia. E como eu sou muito apaixonada desde sempre por desenvolvimento humano, hoje o meu foco maior é com essa parte de desenvolvimento, de treinamento. Eu não trabalho com a parte da psicologia que tem a ver com a parte de atendimentos psicológicos, a parte clínica. Trabalho mais com essa parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de profissional, de desenvolvimento de times, de líderes. E para isso, então, eu fui em busca de muitas metodologias para me ajudar a desenvolver as pessoas, porque cada pessoa é um tipo de pessoa, cada empresa tem um tipo de necessidade. Então, às vezes, uma metodologia é muito boa para aquele tipo de empresa, mas para aquela outra empresa, ou para aquela outra liderança, para aquela outra gestão, não. Então,
Então, com isso, eu sempre nunca parei de estudar. Então, eu sou formada desde 2005, mas nunca parei de estudar. Então, eu sou consteladora, como você me apresentou, coaching, já fiz uns 4, 5 coaches de coaches. Então, sempre quando tá tendo alguma coisa, alguma novidade, lá estou eu. Então, agora eu sou CHO, que é chefe da felicidade. Então, eu trabalho... CHO, chefe da felicidade, que é para implantar a felicidade nas empresas. Tem um MBA em psicologia positiva que trabalha muito isso. Então, é isso. Amo o que eu faço, amo minha vida, amo meu trabalho, amo minhas filhas, amo a nossa cidade. Tudo isso. Maravilhosa. Marisol, então, entrando um pouquinho nessa questão da sua história, por que você se interessou por essa área? Pela psicologia? Isso. Na verdade... Por pessoas, por né? Então, na verdade, assim, meu grande sonho era ser dentista. Eu era daquela... Você também? Ela fez, inclusive. Não tudo, né? Mas fez. Vamos ver se é o mesmo período. motivo que eu... Só que daí eu fiz a escolha antes. E eu era daquela que ia na escola e roubava o giz da escola pra levar pra casa, amassar e fazer massinha e colocar nos dentes dos meus irmãos. Mas eu precisava passar na Universidade Federal. E quando eu terminei o 3º ano, eu não passei nem na porta das universidades federais, porque o povo gabaritava tudo. Então, pensa. Aí eu fiquei um ano trabalhando. E nesse um ano eu era financeiro de uma empresa, de uma cidadezinha muito pequena. E assim, lá não tinha ainda Banco do Brasil, para você ter uma ideia. Tinha um posto do Banco do Brasil. E aí o meu chefe falava assim, o meu gerente, falava assim: Marisol, você tem que ficar sem ninguém entrar na sua sala. Porque se roubarem algum cheque que tá aí no cofre, era um cofre mesmo, né? Você vai ser a responsável. Você não vai ter dinheiro para pagar, mas você vai ser a responsável. Então eu ficava lá trancada. E lá eu fiquei um ano trancada dentro de uma sala. E as minhas amigas que tinham passado para odonto falavam assim: Marisol, odonto não é para você. Marisol, odonto não conversa. Marisol, odonto não é para você. E eu lá dentro daquela... morrendo do coração, que eu não podia falar com ninguém, não podia conversar com ninguém. Então, naquele ano, eu decidi que eu não iria fazer odontologia, ia fazer outro curso. Que outro curso, fiquei pensando. Uma amiga me falou assim: faz psicologia, você gosta de conversar, você ajuda tantas pessoas, você... o que é psicologia? Fui estudar o que era psicologia. Então você sempre teve isso como um instinto? Sim, sempre. Então sempre eu morava quando eu fiz o 3º ano, eu morava num prédio. E aí, o pessoal do prédio, um falava pro outro: vai lá conversar com a Marisol do 11. Gente, vai lá fazer não sei o que com a Marisol do 11. Vai lá falar sobre isso com a Marisol do 11, que era o 11 era o andar. Era o seu consultório provisório. Mas Agora não é mais 11, agora é 19, né? 19? Não, é minha casa. Né? Pra quem não sabe, né? Rapidinho. A Marisol é muito fácil você achar a casa dela. É só você achar um número 19 na rua. Deve ter o tamanho, assim, dessa parede. Enorme. É que você é exagerada. Então, e aí, foi isso. E aí eu fiz um ano de cursinho já pra passar, já pra fazer psicologia. Entrei na UFMS, me encontrei e aí foi. Olha só que maravilhoso. Então, você falando da psicologia, falou de odontologia, né? Eu também fiz. Eu fiz a faculdade de odontologia, mas pelo bem da sociedade eu não concluí. Depois eu me tornei publicitária. Mas nesse caminho, o que aconteceu? Eu era ótima na parte teórica. Só que daí quando entrou na parte prática, que daí eu comecei a ver as bocas e as... Aquela coisa tua, não. E na clínica, na pré-clínica, antes fazia o que fazia era uma moldeira, era um dentão, assim. E a cárie, eles simulavam com, tipo, uma caneta, assim, um negócio. Aí, quando eu fui ver a cárie real, eu falava: gente, cadê a caneta? Não é a caneta, tá muito diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu imagino você, uma dentista, que o paciente ia estar lá assim, ó. E ela: e aí, tudo bem com você? E o paciente: tudo bem. Vamos fazer do nosso dia hoje um dia abençoado. Não sei se você é uma pessoa iluminada. Olha só, já tá sorrindo. Mais ou menos isso. Não ia dar certo, Então, mas assim, aí não deu certo, né? E aí eu fui pra área da publicidade. Só que aí você fazendo
depois que você iniciou psicologia e, enfim, a sua trajetória, você tem o hábito, porque quando eu fazia odonto, eu tinha aquele hábito já de ficar observando a boca das pessoas. Hoje você observa a loucura das pessoas? Não. Porque assim, Você nós olha, somos... assim, você vê uma pessoa... Quando você vê uma pessoa, você já consegue, assim, pegar no ar o estilo dela, a personalidade, essas coisas? Não. Mesmo porque nós somos treinados na universidade a não fazer isso. Nossa, Sério? isso é legal. Sim, porque assim, Sério? eu vou estar te rotulando pela sua cara ou pela sua aparência. Eu tenho que entender a sua história antes de qualquer coisa. Então, assim, por trás de uma aparência bonita ou feia, tem alguma história. Então, eu tenho que entender aquilo para não julgar. Então, para não tirar conclusões precipitadas. Então, provavelmente um psicólogo, ele é o que menos vai saber sobre você, se ele for um profissional. Nossa, que, eu não assim, sabia disso, você sabia? Não. Eu imaginei que quando você visse uma pessoa assim, você conseguia perceber se a pessoa tinha uma ansiedade, se ela tinha uma... Não, mas ansiedade você também percebe. Não consegue perceber se a pessoa tem ansiedade ou se a pessoa não tem? Eu e Natane somos normais. Olha pra nossa cara. O que você Eu acha? acredito que sim. Acho que vocês não conhecem quem não é normal. Por isso que eu sempre falo assim, né? As pessoas falam, às vezes, nossa, porque por mais que eu escolhi a área de desenvolvimento humano, eu sou super a favor da psicologia clínica e acho que todo mundo tem que passar por psicólogo, tem que fazer, tem que se conhecer, tem que... Né? Então, assim, se a gente for olhar e pensar assim, o que é realmente que as pessoas falam, eu não sou doido pra ir no psicólogo. Realmente, doido não tem que ir pra psicólogo. Doido tem que ir pra psiquiatra, doido tem que... Porque o doido, né, assim, doido que é uma pessoa que tem alguma disfunção, que não é doido, né? Assim, que tem algum problema emocional, cerebral, de personalidade, que tá com algum distúrbio, essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento medicamentoso. Muitas vezes uma pessoa normal... Vamos pensar que nós somos normais, né? Mais ou menos assim. Também precisa de remédio, também precisa de psicólogo. Sou super a favor. Então, essa história, assim, de que psicólogo eu não sou doido pra não ir no psicólogo, isso você tá sendo doido de pensar dessa forma, sabe? Mas hoje já não é mais tão visto É dessa isso que eu ia forma, falar. né? Eu acho que hoje já não é tão rotulado as assim, pessoas né? já têm essa visão, né? De que a saúde mental é importante. Assim, existe uma teoria, né, que nós estamos numa nova era. E essa era é uma era da consciência, onde as pessoas estão mais conscientes. Então, hoje, mas nunca tantas pessoas foram no psicólogo. É que nunca as pessoas tinham essa consciência que precisava. Nunca foi tanto em nutricionista. É que nunca tinha essa consciência. Mas ainda, né, nós estamos em uma região onde ainda existe muito preconceito. Muito preconceito. Então, assim, principalmente, às vezes, na área que eu atuo. Que tem o preconceito, não da Marisol, por exemplo, psicóloga de desenvolvimento humano. Mas tem, às vezes, aquele preconceito, aquele receio do profissional psicólogo clínico. E, às vezes, era muito necessário estar lá até para dar esse... né, para chegar e chegar nos resultados mais rápido, para viver melhor. Né? Precisa curar algumas feridinhas ali, algumas coisas que tem. Nossa, é muito interessante, né? E você tem um livro também, né, Marisol? Você estava contando pra gente. Tenho. Quando eu fiz mestrado, a minha matéria do mestrado, eu fui convidada para fazer um livro. E aí eu fiz esse livro. Como que é o nome dele? Dinâmica de grupo versus competências na educação. Então, dinâmica de grupo para desenvolver competências na educação. Mas quando eu coloco educação, assim, eu acredito que uma empresa precisa desenvolver a educação lá dentro. Não é uma educação da escola, sabe? Para desenvolver competências numa escola, numa empresa. Então, esse meu livro, ele tem toda uma metodologia do que é a dinâmica de grupo, do que que é uma competência, como montar uma dinâmica de grupo. E aí, inclusive, assim, para quem trabalha com RH, para quem é professor, para quem psicólogos, tem já montadinho uma sequência de atividades para fazer esses treinamentos. Né? Então, ali tem todo um passo e tem as atividades, as orientações de como é feito. Então, para trabalhar 10 temas aí, tem tudo certinho, passo a passo. E aí, para você ver como
houve essa questão do amadurecimento, porque as pessoas agora não tratam mais somente de uma forma pessoal, né? Ela também traz isso para dentro da empresa, para a saúde da empresa, para a saúde dos funcionários, dos colaboradores, né? E isso é uma realidade que está muito grande, assim, principalmente nos grandes centros, de ter psicólogo na empresa, não para trabalhar a parte de desenvolvimento, mas para trabalhar a parte das emoções. Essa questão do Seicho que eu trouxe, né, para vocês aí, é uma dessas, assim, é você implantar a felicidade dentro das empresas, é trazer algo para melhorar a saúde mental, a felicidade, o bem-estar na empresa, dos colaboradores, que isso vai trazer mais engajamento, mais motivação, mais felicidade. Por falar nisso, assim, não sei se pode, tem alguma técnica, algo que você daria, assim, como um exercício para as pessoas fazerem diariamente para conseguir trazer essa questão da felicidade para a vida, para a rotina, para... Muitas. Mas uma delas, assim, muito rápida, que tá aí de graça para nós, é a gratidão. Ser grato. Eu falo muito sobre gratidão, mas isso é uma coisa, assim, que é sério. Eu sempre costumo dizer assim, você levanta de manhã e você chutar o canto da cama e arrancar aquela unha, sabe? Igual você fez com o seu dedinho aí. Aí, em vez de você reclamar, você fala, Senhor, grata por eu ter esse dedo e por eu poder bater essa mão, né? Por eu bater esse dedo, por eu andar e poder bater esse pé e arrancar minha unha. Porque quantas pessoas não têm essa oportunidade de bater o pé e arrancar a unha? Então, quando você é grato pelas coisas que você tem, você é mais feliz, você não fica sendo aquela pessoa ingrata, né? Aquela pessoa rancorosa, que tudo tá ruim, que tudo Não, eu fico bem com o que eu tenho. Então, uma gratidão é uma das coisas que podem mudar tudo, né? E isso trazendo para a questão espiritual, tem a ver também com a lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Trazendo para o lado de energia também, né? Quando você você pratica gratidão, você tá atraindo coisas boas. Sabe aquela coisa quando você chega num lugar assim e tem aquela pessoa que tá irritada, que tá esbravejando e parece que ela contamina todo mundo ao redor, né? E atrai pra ela também. Exatamente. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. E atrai pra ela. Se eu tenho uma pessoa que tem uma energia muito carregada assim, eu já me sinto mal, eu me sinto sufocada. É uma coisa... E às vezes é isso, a pessoa só tá precisando agradecer na luz do dia, pela oportunidade de acordar. Então, assim, pra ser feliz, são pequenas coisas que a gente precisa. Se eu perguntar, Natane, qual foi a última vez que você foi feliz? Você sentiu uma felicidade? É pra eu responder? Sim. Não sei. Pergunta pra mim, Imagina aí. Pergunta pra mim. Pergunta pra Não, ela. brincadeira, pode concluir que ela tá... Acho que tinha um processo ali. Vamos Eu ali. não sei mesmo. Não sabe? Tenta se recordar de uma vez que você se sentiu super feliz com alguma coisa. Ontem à noite. Ih, Ru, o que é Não, comi Tem mais macarrão. Comi macarrão de panela de pressão, eu adoro. Veja, ela não falou que ela ganhou um carro. Ela não falou que ela comprou uma casa. Ela falou que ela comeu um macarrão de panela de pressão e que ela adora. Então é simples, né? Ser feliz é simples. Mas nós complicamos tudo. Entendeu? Então as pessoas complicam tudo. Mas ser feliz é simples, nas pequenas coisas. Mas às vezes a gente não percebe que, nossa, eu comi esse macarrão, ele é gostoso, né? Então, assim, às vezes as pessoas, nós estamos acostumados, e isso é científico, né? Porque nós viemos lá de trás, os nossos ancestrais, eles precisavam lutar, eles precisavam correr para sobreviver, para conseguir, né, viver na floresta naquela época. Então a gente desenvolveu, né, o nosso cérebro aqui, a gente tem uma parte que a gente chama de cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que ele tá ali o tempo todo em alerta. Luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Então, assim, muitas vezes o que a gente traz isso para nosso dia a dia. A gente tá o tempo todo lutando ou fugindo, e qualquer coisinha, a tendência é a gente olhar mais pro que é negativo, mais porque não é bom, mais porque é ruim. Veja, às vezes eu falo do meu Instagram. Você publica coisa boa lá,
Você vai ver, não tem nada de curtida, aí você coloca uma coisa que é uma desgraça, qualquer coisa lá dá um... Normalzinho isso aí. Então, gente, é isso. Nós buscamos o que é ruim, sabe? O ser humano é do ser humano. E tem a explicação por isso, mas a gente tem que mudar isso, ressignificar isso, né? Você acha que todas as pessoas têm o seu lado bom, assim? Deixa eu tentar exemplificar. Quando você chega para dar um treinamento, para fazer ali um trabalho dentro de uma empresa, já teve alguma vez que você chegou e identificou uma pessoa, assim, que você falou, meu Deus, é uma situação, assim, que não tem como mudar? Eu falo, assim, de casos bem extremos, assim, de... Não. Que eu olhasse e falasse, não tem como mudar, não. Mas com o tempo, com o convívio, se eu percebo que a pessoa não quer mudar, aí eu sei que ela não vai mudar. E aí não tem o que fazer. Aí alguém tem que mudar ela da empresa. Né? Aí ou ela vai acabar não se adaptando com as mudanças ali da situação da empresa e vai pedir para sair, entendeu? Mas eu nunca de primeiro momento eu acho qualquer coisa. Só depois mesmo que você vai vendo que não flui, não tá fluindo. É um processo mesmo, isso, né? Só depois. E teve alguma experiência, assim, nesse trabalho seu que te marcou, assim, você para e lembra, você fala, cara, essa situação mexeu comigo? Olha, assim, eu hoje, como eu falei pra vocês, eu tô muito mais na área de desenvolvimento humano. Eu tô falando disso, dentro dessa parte, porque você mexe muito com família, né? E eu até queria que você contasse um pouquinho sobre como que você descobriu o seu propósito daquele vídeo lá no Instagram. E aí, junto a isso... se você teve alguma experiência, assim, de propósito mesmo, que você olhou, assim, e você sentiu que você ajudou que fez tudo muito sentido na hora, sabe? Uma experiência que marcou mesmo. Assim, você pode achar que não sei. Mas, assim... Sempre eu acho que o meu trabalho é super bom. A gente acha que não vai achar nada. Assim, sempre eu acho que... Às vezes, de verdade, eu saio e falo assim, meu Deus do céu, como que esse negócio... Eu acho que todo dia eu sinto isso, sabe? Todos os dias, quando eu faço uma conversa, quando eu tô com uma família, quando eu escuto, que eu vejo que, assim... Que fez diferença numa conversa, hoje mesmo, um atendimento, o primeiro atendimento, assim, que você vê que você tocou em algo, que se mexer ali, que se olhar ali, aquilo vai transformar a vida daquela pessoa. Então, assim, todos os dias eu tenho muitos exemplos, assim, graças a Deus eu trabalho em algo que o tempo todo eu tô vendo mudanças, o tempo todo eu tô vendo... Isso, assim, que me encanta. E não assim, é numa dinâmica que eu tô fazendo, alguém fala alguma coisa, alguém traz alguma coisa que ajuda uma outra pessoa, em todos sabe? A constelação é uma outra coisa que eu faço bastante, que tem toda uma metodologia, mas quando você vê no grupo, assim, as pessoas que estão lá, que representam, e que estão lá só como representante, que não sabem nem o que é a situação da outra pessoa, mas eu, por conhecer as pessoas, sei que aquilo que a pessoa está representando é exatamente o que ela precisava para a vida dela. Então, assim, são coisas extraordinárias que acontecem todos os dias, sabe? Todos os dias. Puxando um pouquinho sobre isso, você podia contar pra gente como que foi que você descobriu o seu propósito? Ah, tá. Isso é muito legal. Assim, eu vim muito cedo, nós viemos pra cá, né? Muito cedo, não tinha nada pra Campo Novo. Não tinha nada. E aí, não tinha, a gente foi morar numa fazenda. E era a fazenda dos meus pais, dos meus tios, do meu avô, né? Todo mundo, uma sociedade. E eu vim com 2 anos. Quando eu fiz 6 anos, a gente quebrou, a família... quebrou e faliu. E aquilo foi o caos, assim, emocional, o caos financeiro, foi tudo, né? Porque a gente
passou desde dificuldade financeira até dificuldade, a parte emocional era o pior. Meus pais brigavam, aquela coisa, uma loucura. Tio que foi embora, tio que nunca mais falou com ninguém, sabe? Aquilo se destruiu, as nossas relações familiares se destruíram. Coisas que até hoje ainda a gente vem reconstruindo devagar, sabe? A questão mais das pessoas, da família. E quando eu fui fazer psicologia, eu fiz psicologia, comecei a gostar muito do desenvolvimento humano. No 3º ano eu já estava empregada numa empresa que era representante da Ambev, então eu precisava fazer os treinamentos, precisava fazer tudo lá. Então assim, como eu falei, eu precisava trabalhar, então eu trabalhava e eu ganhava dinheiro, já aprendi, né? Tipo assim, eu precisava ajudar meus pais ali, mesmo que era federal, mas tinha que pagar a casa, pagar, né, todas as coisas. E eu tive sorte de estar em ambientes que me ajudaram. Então, essa coisa de desenvolver pessoas, de trabalhar com a comunicação, com equipe, com relacionamento, eu amei. E aí eu me encontrei na psicologia, porque aí era uma coisa que eu sempre falava assim, eu tinha uma amiga que nós morávamos em 5, uma coisa rara, ficou 4 até o final do curso morando juntas. E aí eu tinha uma amiga que falava assim, mas Marisol, o mundo não é tão bom assim como você fala, não é tão brilhante assim, não é tão agradável, tem coisas ruins. Eu falava, sim, tem coisas ruins, mas tem bem mais coisas boas. Gente, mas as pessoas às vezes não conseguem. Consegue sim, claro que consegue, dá conta, é possível. E eu sempre tive isso. E aí quando eu fui entrando no 3º ano, eu comecei a ver que eu podia trabalhar um outro lado, que não era só o lado da doença, né, o lado do problema. E aí eu fui. Quando eu vim embora, que eu voltei, eu comecei a trabalhar na prefeitura, no Instituto Federal, mas junto com isso eu ia fazendo alguns trabalhos em algumas empresas. E com isso, as famílias do agro começaram muito a me buscar, e eu fazia os trabalhos e ajudar muito no desenvolvimento das famílias e também ajudar muito no desenvolvimento da equipe, e tornar aquilo melhor, fazer com que eles produzissem mais, fazer com que eles diminuíssem custo, com que eles melhorassem a comunicação. E aconteceu o contrário do que acontecia com a minha família. Do que aconteceu com a minha família. Porque se a minha família tivesse pessoas que se comunicavam, se tivesse pessoas que se relacionassem, que trocassem ideia, que tivesse um planejamento, muito provavelmente não teria acontecido a falência. Não, era certo. Né? Se eles tivessem equilibrado emocionalmente, assim, falar, não, vamos dar conta, aguentar o arroxo aqui, não vamos entregar as terras, como um monte de gente fez, mas eles não tiveram esse equilíbrio. Não escutaram um vizinho que estava passando pela mesma coisa, e que paga até hoje as dívidas, e eles não tiveram isso, eles entregaram. E eu comecei a perceber que aquilo lá, assim, que eu estava ajudando muito. E aí eu entrei, depois de um tempo, numa crise existencial que eu achava que era por conta do Covid. E aí, assim, com essa coisa de eu gostar muito de estudar e fazer muitas coisas, eu fazia um monte de coisas, e no fim eu não tinha, assim, um direcionamento, assim, é isso que a Marisol faz. Eu fazia constelação, eu fazia coach, eu fazia atendimento, treinamento nas empresas, eu fazia tudo, coisa do TDAH, que eu tenho TDAH, então, assim, fazia tudo. E aí, assim, mas aquilo foi me dando uma agonia, e isso também faz parte dos nossos centênios, né, dos nossos 7 anos, a gente tem mudanças. Então, eu estava ali no 42 anos, entrando aí perto dos 42, e eu comecei a fazer um trabalho de mentoria, de desenvolvimento, de ajuda mesmo, para falar o que eu vou fazer dessa minha vida, né? Tanta coisa que eu faço. E nisso, cara, comecei a ver, olha, eu psicóloga, por isso que a gente fala que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Eu entendi que, gente, era óbvio que eu fazia, que dava mais... A questão financeira minha, maior, sempre era com essas famílias do agro, que me dava mais retorno financeiro. E o que me deixava mais apaixonada com aquela vibração, né, era isso. E tinha tudo a ver com a minha história. Falei, não, é isso. Né, é o meu desígnio, é Deus, né, que fez acontecer tudo isso, talvez, na minha vida, para eu não deixar que outras pessoas passassem por isso, que outras famílias passassem por isso. Então, isso fez com que eu entender o meu propósito, de verdade, assim, foi o que
que me ajudou muito mais a me direcionar, a direcionar o meu caminho e entender que, gente, é isso. Porque é isso o propósito. Tem a ver com alguma coisa que você viveu e que você quer ajudar as pessoas, quer ajudar o outro. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não sabem o seu propósito, não sabem aquilo. E foi através de um processo de desenvolvimento que eu consegui, assim, tava na cara, gente. Era o que eu fazia há 8 anos, 9 anos, era o que a minha família precisava que alguém tivesse feito. Mas eu não tinha essa noção, sabe? Quando eu tive essa noção, assim, isso virou a chave. Virou a chave pro... É aquele famoso sinal que a gente pede pra Deus, mas aí ele tem que desenhar, escrever, dar sinal de luz, assim, ó. Isso, exatamente. Agora Plantar você falou dessa mudança de 7... O que é? Eu fiquei curiosa. Eu também fiquei curiosa. O que nós é? temos, é assim, ó. É o Centênio que você falou? setênios. Setênios? É, a teoria dos setênios. Centênios aí seria com 100. Aí no caso a gente... Setênios. Por isso que eu assim. não entendi, eu tinha entendido Isso. centênios. Eu também. Setênios. Centeio. 7 em 7 anos. Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos, nós estamos naquela fase em que a gente está descobrindo o mundo, a nossa identidade. Até os 14 anos vai isso, a nossa identidade, é toda essa construção. Dos 14 aos 21, é uma fase em que a gente começa, e vamos reparando se não é isso mesmo. Dos 14 aos 21, aos 21 anos, é uma fase em que a gente começa uma fase de construir, de lutar, de querer se desenvolver. E aí esse 21 vai pro 21 até o 27 anos. E vai indo. Aí depois vai chegando uma fase que você já não vai mais crescendo, você vai fazendo uma curva. Né? Então, assim, ó, existe assim, ó. Literalmente, né? Vai fazendo a curva. Que aí, por exemplo, vai chegando uma época que você, por exemplo, essa fase dos 40 anos, 42 anos, é uma fase em que as pessoas começam a se questionar se o que elas estão fazendo é certo. Cara, eu tô vivendo errado, porque eu achei que com 40 anos eu ia estar rica. Mas aí, assim, ó, de repente você vai estar rica e pensando se o que você tá fazendo com a sua riqueza tá certo, se você tá feliz, entendeu? Você tá em qual fase? Não faço ideia. Não, qual que é a sua idade? Eu tenho 26. 20? Não, você tá na fase de construção. Tô fazendo curva já? Não tá na curva ainda, Natânia. Uma fase de construção ainda, né? Tá aí todo gás, toda energia pro fazer. Essa fase é uma energia do fazer. E aí, depois dos 40 anos, 42, você vai começando numa fase do ser. Aí, algumas pessoas saem pro ser, que é uma, né? Eu vou pro ser e vou pensar na espiritualidade, lá. Algumas pessoas ficam no manter, eu me mantenho aqui, tenho que cuidar para não perder o que eu já fiz, nananana. E outras pessoas entram com tudo no ter, né? Ter uma vida, sei lá. Aí é a fase que às vezes, assim, essas fases, assim, sabe aquela fase que marido pula cerca, que mulher fica tudo doido, né? Falei lá, é mais ou menos nessa idade. Gente. Se você for começar a contar assim, mas é mais ou menos nessa idade que você entra em crises, né, existencial, que você começa a pensar. Só o seguinte, qual que é a idade que pula cerca? Vitor vai fazer 44. Ele já tá passando. Vitor, você já tá lascado. Ele tá passando. Dia 2 de junho ele faz 34, fiquei preocupada. 34? 44, perdão. Ele já tá passando. 44. Ele já tá indo já tá saindo. Ele tá indo pro ser, ou tá indo pro... Ele tá indo pra essa Tá fazendo a curva. Ei, Mas assim... O Christian não vai passar por essa fase. Porque eu falo pra ele assim, olha, amor, o negócio é o seguinte, quer terminar comigo? Pode terminar, mas vai ter que morrer, porque casou, né? E lá a gente fala até que a morte nos separe. Separou, vai ter que morrer! Só que a morte... Mas assim, tô brincando, generalizando, porque isso é uma coisa que acontece muito, se você for olhar nas histórias dos casais, né? Assim, é uma coisa que dá para identificar essa mudança. Mas é uma idade que às vezes as pessoas começam a... Isso acontece nos 28 anos, por aí, também, se questionar se tá fazendo certo, se não tá fazendo certo, se tá... Que é uma questão da identidade, né? Mas é pro fazer. E depois vem essa fase assim, nossa, eu já fiz tudo, eu já construí muito, eu já estudei muito, igual no meu caso, eu já faço um monte de coisa, mas eu preciso ter um propósito maior, algo assim que realmente me fala assim, olha, é isso, e que me deixa
que eu tô indo pra plenitude, tipo assim, já não me basta mais ter dinheiro, já não me basta mais ter as coisas, é um outro momento, né? Ou assim, a pessoa pensa, eu já construí tudo, agora eu vou viver. Tem gente que pensa assim, né? E não é só homem, é mulher, é a fase, todo mundo vai passar por essa fase. Alguns mais intensos, outros menos intensos. Mas se vocês procurarem aí no YouTube, quem tiver curiosidade, teoria dos centênios. Só que aqui eu fiquei... Dos setênios, não é centênios, é setênios. Eu fiquei meio preocupada aqui, porque do 0 ao 21, só fiz merda. Oh, meu Deus. Olha só, e agora? isso aí mesmo. Peraí. É assim mesmo. Aí. A gente dá... Me assustei com você falando. Por Deixa eu que perguntar. só merda? Ixi, Marisol. Não vamos entrar nessas questões. Psicóloga. Fale mais sobre isso. Marisol. Ixi, Marisol. Fale mais sobre isso. Agora, eu que tô querendo entrevistar. Não, mas eu quero fazer uma pergunta. Você vai falar? Não pra fazer. Eu quero fazer uma pergunta. É por isso, então, que você falou que até os 21 a gente tá descobrindo o mundo, né? E até os 14, depois... Até os 14. É Não, isso que eu tô falando. Eu queria saber, assim, ó. Eu tive um problema muito sério. Que eu tentei fazer 7 faculdades. Porque eu não sabia. Não, é sério, conta pra ela quais são as faculdades. E não é uma coisa ligada, é uma coisa muito diferente da outra. Eu tentei Conta pra ela. Porque eu gosto de tudo, assim. Eu me identifiquei com você. Você falou que gostava de fazer. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Ó, eu tentei. Na verdade, assim, eu não tentei porque eu não consegui. Mas se eu pudesse, eu teria tentado veterinária. Aí eu tentei estética e cosmética. Eu tentei administração, contabilidade, engenharia civil. Não tinha farmácia também? Não, era... E a funerária? Tinha um outro que eu não me lembro, e daí agora, por fim, eu fiz marketing digital, inclusive passei, obrigada a Deus. Muito me formo bem. no meio do ano. Olha só. Olha aí que profissão boa. Tudo a ver com Você esperou o seu, Demorei, você viu, esperou o pra seu descobrir. seteio. Eu demorei muito pra descobrir. Então, exatamente. Quantos você tem agora? Hoje tem 26. 26 anos. Olha só, essa fase... Mas, gente, ó, não generaliza, tá? Porque tudo que eu menos sou como psicóloga é generalista. Tanto é que você viu, eu tenho um monte de... Isso é uma teoria, que nem é a teoria de um psicólogo, entendeu? Uma teoria que a gente fala dos 7 em 7 anos. Que bate, se você fizer, bate. Mas existe um monte de outras coisas. Cada um é cada um, né? Isso, e não se apega e não fala, acho que isso aqui é uma verdade absoluta, porque eu não acredito em verdades absolutas. Eu sou até uma psicóloga que muitas vezes sou criticada por outros psicólogos, porque eu não sigo uma linha, essa linha e pronto, acabou. Não acredito nisso. Eu acho que o ser humano é muito complexo para uma única teoria dá para servir para ele. Mas assim, você dentro do seu processo, né, assim, você tá dentro de um processo de descoberta ainda. É isso, às vezes o cara chega com 28 anos, que é essa idade, ele fez medicina. E ele fala assim, cara, não era isso. regacei com a minha vida. Não era isso, eu não quero isso. Como existe muita gente que depois vai fazer veterinária, vai fazer qualquer outra coisa, vai fazer bolo, né? E não quer fazer mais aquilo. Porque ele descobre. Então você teve opções de ir fazendo e fazendo, né? Até se descobrir. E nada significa que daqui uns anos você não vai falar assim, olha, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Ela usou os 7 anos dela, cada ano ela tentou uma coisa. Usei meu seteio. É seteio? Setênio. Setênio. Usei meu setênio. Nossa, a gente falou tudo menos o nome certo. Vai falando centeio, centênio. Mas até eu errei aqui. Mas tá bom. Mas assim, era já que a gente tá falando aqui de inteligência... Ei, não, peraí. Vamos falar da merda que você fez até os 20. Não, eu já pulei essa... Agora você gostou? Eu já tá vendo como a minha profissão é boa? Gente, é boa demais essa profissão. Porque você se encanta. Mas assim, já que a gente já tá falando de inteligência emocional, para lidar com mentes complicadas... Vamos falar dos maridos? O que vocês acham? Vamos. Meu marido tá aí, gente. Você tem certeza? Marisol, vamos. Não, eu acho que é um assunto super legal pra gente abordar, porque o casamento, ele é uma estrutura, tá dentro de uma estrutura familiar muito importante pra gente manter a saúde mental, né? Então, como que você aborda isso dentro das empresas, dentro do seu trabalho?
Então, como eu falei, cada empresa é uma empresa, cada casal é um casal. Então, assim, quando eu entro numa empresa, primeira coisa, eu faço um diagnóstico normalmente, para entender o que acontece ali, antes de propor qualquer coisa. E aí, nisso eu vou já entender mais ou menos como que é a dinâmica daquele casal, né, daquela família. E aí a gente vai fazer um trabalho de acordo com cada um. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. Então, alguns precisam trabalhar mais a comunicação, alguns precisam trabalhar mais a sintonia, alguns precisam tomar mais postura no negócio, e não é nem com eles têm um casamento super legal, mas não tá legal no trabalho. Então, assim, depende muito de cada situação. O que eu posso falar para você, assim, é que às vezes tem famílias que são mais abertas e que compram tudo. Compram, quando eu falo assim, a ideia. Tudo que você fala, tudo que você propõe, coloca em prática. E tem aqueles que já não são assim, que não tem tanta abertura. Tem uns que fazem mais ou menos e tem uns que não faz. Então, assim, quem não faz, eu não vejo... Olha, o que é isso? É a Siri da Natane tá falando ali. Falei, será que tá me dando algum problema tá aqui? Ela tava explicando aqui um negócio muito louco. Perdão, gente. Então, assim, depende de cada um e da abertura de cada casal. E é pra tudo na vida, né? Como depende da abertura de cada um. Então, assim, mas sempre vai passar por um trabalho deles olharem pra eles primeiro, pra eu primeiro. Sempre vai passar por esse processo. Eu olhar pra mim, eu olhar pra minha história, eu olhar pra minha inteligência emocional, eu olhar pra forma como eu percebo, como eu avalio as coisas. E depois a gente começa a trabalhar eu com o outro, né? Aí sim que a gente vai falar sobre a comunicação, como eles se comunicam, por que um às vezes se comunica de um jeito, outro de outro. E que muitas vezes, qual que é o nosso problema na comunicação? Eu falo como eu falo e você escuta o que você escuta. E você, tipo assim, eu falo do meu jeito achando que você tem que entender da forma como eu penso. E não é isso, eu tenho que falar com o outro de acordo com a forma como ele entende, como ela entende. Então a gente vai trabalhando tudo isso, todas essas questões. Como será que é estar casada com uma psicóloga, coach, consteladora? Como que é isso dentro de uma casa? bênção. Uma maravilha. Cadê o Dago pra gente perguntar pra ele? Gente, o Dago, ele é uma peça, gente. Ele é uma coisa irada. Você chegou de ver quando ele saiu ano passado pra dançar quadrilha e ele tava todo paramentado de... Sim. Você ajudou eu tava ele? lá. Você tava? Você tava vestido de homem? Tava vestido de homem. Ah, por isso que eu não te reconheci. Ninguém se reconhecia. As mulheres estavam vestidas de homem, os homens vestidos de mulher. Não te reconheci, então. Gente, ele no personagem, assim, foi a coisa mais engraçada que eu vi. E eu Ele estava e nós mesmo, né? ficamos até o final. Porque o povo foi se arrumar e a gente ficou até o final com as nossas roupinhas. Rapidinho, olha só o que chegou Ai, meu Deus. Não tem um Ei. palitinho? A grávida, ela tava implorando por esse momento. Não, eu Ai, virei meu aqui Deus. pro... Deixa eu até levar aqui, ó, deixar Eu aqui. virei aqui pro Anderson e falei assim, ó... Não tava entendendo o que tava acontecendo, gente. Ai, que cheiro bom. Bom, né, gente? Olha só, essa Bom pizza é mesmo. pequenininha aqui pra... Bom Pequenininha. mesmo. Não tem um coisinha? Um palitinho? Eles não mandaram? Não. É assim mesmo. Epa, vai dar certo. Vai dar ter sol. Vou comer, Antônio. Eu Misericórdia. tava pensando. Pode comer, tá? Se você quiser. Já vou. Lombo canadense, que você falou que você Ai, gosta. adoro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A gente tava no caminho. Eu quero saber sobre a Marisol em casa. Tô com a boca cheia. Sobre a Marisol em casa, sobre a Marisol com a família, com o marido, com as filhas. Como que você... Você evita trazer muitas essas questões técnicas pra casa ou é algo que é de você e quando assusta você já
Bom dia, minhas filhas. Tem um dia iluminado hoje. Vamos todos gratidão, meninas. Gratidão. Então, eu tenho uma grande sorte na vida. Eu falo que é uma bênção, porque eu sou uma pessoa realmente muito, muito bem-humorada. Então, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu realmente eu não fico, graças a Deus, eu não fico de mau humor, eu não fico mal-humorada, assim, eu fico brava de vez em quando, fico chateada, né? Fico magoada, mas ser uma pessoa, assim, irritada, mal-humorada, nunca, graças a meu bom Deus. Então, eu levanto chamando, cantando, beijando as minhas filhas. Então, assim, é normal isso, né? Então, eu sempre tô dando risada, sempre tô brincando, sempre tô cantando, sempre... Eu sou muito elétrica, eu trabalho muito, 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 muito. Então, às vezes, uma falha minha é trabalhar demais, assim, eu trabalho muito. Mas nos momentos que eu estou com elas, eu procuro estar com elas, eu procuro com eles, então, assim... E realmente eu falo que eu falo assim, até pela relação com o Dago, que eu sou uma pessoa muito resiliente e assim, eu tenho desde criança, e até uma coisa boa porque eu sempre trago para todo mundo, eu sempre joguei o jogo do contente. Então se tem alguma coisa que não tá boa, eu tento ver o lado positivo daquilo. É a historinha da Poliana. Então assim... Antes lá da Poliana, eu escutei lá na fazenda, não tinha televisão, eu escutava um programa que chamava, era um programa da Rádio Nacional, que era uma rádio, e tinha lá a Tia Leninha. E na Tia Leninha tinha uma novela que chamava Poliana. Então eu escutava e aquilo ficou gravado na minha mente, que a Poliana, tudo que acontecia de ruim com ela transformava em algo positivo. E eu falo que isso foi o que me sustentou durante a minha vida toda. Então eu nunca vi problema, assim, porque eu não tenho dinheiro para isso, então o que eu vou fazer para melhorar isso? Porque professor me tratou assim, então o que eu vou fazer para mostrar para ele que não é bem assim? Sabe? Então, tipo assim, eu nunca fiquei chorando uma coisa que não deu certo. E assim, ou algo que não é bom. Então, no meu casamento, eu também faço muito isso, né? Se eu vejo algo que não tá legal, eu vou tentar trabalhar aquilo para que aquilo melhore, ressignificar aquilo e melhorar. Eu acho que a minha cunhada até, inclusive, aqui falou sobre isso, né? Ela falou. Ela usou essa expressão, minha cunhada vai pro céu com tripa e tudo. E se um dia ela separar do meu irmão, não quero nem saber, eu vou ficar do lado dela, né? Então, porque realmente eu tento. Então, assim, eu uso a psicologia na minha casa? Eu fico pensando, analisando? Não. Mas eu uso muito do que eu sei que é o certo, que é o errado. Né? Assim, se eu ir por esse caminho, vai dar isso. Se eu ir por esse caminho, vai dar isso aqui. Então, é melhor, nessa situação, eu ir por esse caminho. Então, eu tenho uma relação muito boa com as minhas filhas. Né? Assim, a minha filha, ela fala, mãe, as minhas amigas reclamam porque eu conto tudo, te conto muitas coisas. Mas a gente tem uma relação boa, e eu acredito nisso, que pai, mãe, filho tem que ter essa relação. Não é questão de uma relação de amizade, mas é de confiança. Né? Então, assim, elas me contam, eu converso muito, eu adoro os amiguinhos delas, então, assim, eu também converso com eles muito. Então, vejo que eles têm uma liberdade, porque eu sei que isso é saudável. Então, assim, eu sei que isso vai ser bom para minha relação com as minhas filhas, com o meu marido. Então, com isso, isso me ajuda muito no meu casamento, ajuda muito nas minhas relações. Então, eu fico lá analisando? Não fico analisando ninguém. Eu reajo como eu vejo que é o melhor, que é mais saudável para minha família. Né? E qual a psicologia para usar banheiros na sua casa? Como assim, Jesus? Levantar a tampa da privada. Qual é a psicologia pra explicar esse tipo de coisa pras pessoas, pros maridos? Meu marido é uma bênção. Eu não tenho problema com isso na minha casa. Eu não vou ter que reclamar também, não. Porque o meu marido também é uma bênção. Não. Gente, ele briga eu é que sou a... Ele briga comigo. Gente, isso eu não tenho problema. Graças a Deus. Quando vai visita homem na minha casa, eu sei que pode ficar alguma coisa com algum problema.
Nunca tem isso. Mas quem vê assim, pensa que Vitor faz, mas não faz. Mas eu queria saber, porque, né? As mulheres reclamam tanto disso, gente. É verdade. Gente, eu não tenho esse problema. Então, não sei nem como ajudar. Eu sei que você pode conversar, né? E talvez falar que aquilo... A cabeça ali fecha... que aquilo te incomoda, né? Usar da comunicação, que aquilo, pra você, mulher, faz mal. Porque se você ficar xingando ele, aí que ele vai fazer mesmo. É verdade. Vocês têm personalidades diferentes, você e o Dago? Como tem, né? assim? Porque ele é mais agitado, você é mais calma, né? Não? Ele não é agitado? Não, ele é agitado. Mas ela também não é mais calma. Não é, Marisol? Nossa, mas eu achei que fosse. Mas ele é bem mais agitado. Ué, como assim? Ah, ele é? Natan. Ela acabou de falar que ele não é agitado, que eu sou mais agitada. Não, eu falei que ele é, mas você também. Ah, sim. Mas eu passei 4 dias com esse homem lá no acampamento que a gente fez. A gente serviu junto no acampamento. Meu Deus do céu. E ele fala, e ele corre, e ele vai, e ele volta. E ele brinca. Ele mandava Lá o povo é calar unção, a boca. tá? Ei, lá ele mandava o povo calar a boca, eu ria tanto. Lá é unção, tá bom? Ai, ai. Pura unção de Deus. A agitada sou eu. Bem agitada. Mas e os seus hobbies? Mudando assim um pouquinho de assunto. O que você gosta de trabalhar? Não é possível. Tem alguma coisa que você gosta de fazer além de Ler. Eu gosto de ler, eu gosto de ler. O que você gosta de ler? Tudo. Eu amo ler. Se eu tivesse mais tempo pra ler tudo que eu gostaria de ler. Ó, eu li 5 livros nos últimos meses. Olha aí. Eu não tenho tempo, mas eu amo ler. Hã? Zero. Mas Eu sabe por que amo. eu comecei a ler mais? É por causa do... perda de concentração. Eu passei por 3 Covids, né? E no meu caso ainda afeta a parte neurológica. Então, neurocovid. Eu tenho reações, sequelas neurológicas por causa da Covid. Durante o processo, durante o tempo que eu tô com o vírus e no pós, né? Que são as sequelas. Então, uma das coisas que eu percebi muito foi essa questão da perda de memória, desatenção, de começar a fazer um negócio e perder no meio do caminho. E aí, eu vi que a leitura, a prática da leitura te ajuda na questão da concentração. Então, eu comecei a ler mais por causa disso. Queria estar lendo mais ainda, mas também tem a questão do tempo, né? Gosto muito de tomar banho de rio. Amo ir com as minhas filhas. É uma coisa que eu gosto, de estar na natureza. Isso me desconecta totalmente da minha vida. Tá na natureza, acampar, tomar banho de rio, ir pra uma cachoeira. Então, isso eu gosto muito. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim. Eu não tenho... Você pratica algum esporte, alguma... Academia, de vez em quando. A academia, às vezes sim, às vezes... não. É igual o meu amigo esses dias falou pra mim. Ele, tem 3 meses que eu tô pagando a academia. Não resolveu nada até agora. Será que eu vou ter que ir lá pessoalmente pra poder resolver, cara? Muito bom. Gente, eu comecei a fazer. E olha, finalmente eu engrenei o negócio. E é um negócio que eu sempre gostei de fazer. Eu tive, né? Eu não gosto não, mas eu vou. Então, mas assim, é porque assim, é prioridade. Eu não estou dando prioridade. Tem uma outra coisa que eu sou apaixonada, amo, que é aprender a tocar violão. Porque eu não tenho esse dom, mas eu gosto muito. Ei, queria te dizer que eu deixei preparado algo Como ali. assim? Olha lá, Deixa eu te contar olha que lá. tem ali um violão no cabo. Sem querer fazer pressão. Mas a gente queria que você desse uma palhinha para nós. Ai, meu Deus. Mas pode contar. Agora, da pressão não posso. Então, violão é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, que eu gostaria muito de saber tocar e de tocar. Ainda eu vou tocar. Inclusive, antes de vir pra cá, eu fiz um stories mostrando um espacinho que o meu esposo fez lá e falando sobre que ainda... Porque eu não dou prioridade pra isso, entendeu? Eu dou prioridade pra outras coisas. Mas ainda eu vou tocar violão. E a tocadinho. paixão dele veio através de você também? O quê? Porque ele também gosta Sim, muito, né? por minha filha, ele tá tocando melhor que eu. Ei, Porque tudo que a gente se dedica, né, tem deixa eu resultado. te contar uma situação aqui rapidinho. A gente foi pro acampamento, né? E aí tem o Ministério de Música lá. E aí ele se dedicou tanto.
Ele imprimiu todas as músicas, sabe? Pra ele tocar. Ele aprendeu a tocar as músicas e tal. Chegou lá na hora, tocou os tons. Aí ele, não acredito! Isso é desesperador. Trocou os tons. Aí acabou com a vida dele. Aí ele tocou 2 músicas durante o acampamento inteiro. Mas ele tá muito aplicado. Tá, né? Muito aplicado. Tá tocando bem, assim. Tá muito aplicado. E eu... Ficou lá, ele entrou na minha e tá indo. Mas eu não tenho dedicação, constância. Você sabia que eu também não tenho? Eu já tentei. Eu sei, assim, uma basezinha, um negócio assim. Você falar pra mim, toca essa música aqui. Eu fico 5 meses aprendendo, eu aprendo a tocar ela, mas eu não... Eu tô com preguiça. Sei tocar sol, fá, lá. Se você sabe fazer um Fá, você sabe fazer uma nota difícil, tá? Porque Fá, ela tem pestana. Então. Você sabe tocar violão? Mais ou menos. Olha aí. Acho que ela que vai Mas ter que tocar falta aqui. dedicação, falta dedicação. Não, mas eu tenho certeza que você sabe mais que nós. Ai, gente. Tenho certeza. Tem alguma que você sabe, assim, que você gosta? Se tiver a... A cifra? A gente Cifra. arruma. Qual que Se você tiver gosta? a cifra... meu Deus, agora eu não sei. Sem pressão, sem pressão. Já tô aqui no Cifra Clube. Bem tranquilo. Não, eu acho que a que eu mais treinei nos últimos tempos, que eu consigo, acho que tocar até sem... Olha só, a gente tá progredindo nessa tá conversa. vendo? É uma música que eu... Do meu acampamento de casal. E ela é tão bonita. Mas Você eu acho... quer dar uma riscadinha? Gente, vocês são doidas. Quanto Ai. tempo a gente tem aqui? Hã? Quanto tempo vocês não têm mais perguntas? Temos, Não, mas, a gente tem. mas esse Inclusive- momento tá dedicado pra esse... Sério? E você acredita que estava aqui, planejadinho, e você tocou no assunto? É. Uai, Eu vocês acho pediram que do é. meu Eu hobby. acho, eu acho que é pra um acontecer. sinal. Eu Ai, acho. meu Deus. Pode ser. Adorei. Eu vou lá pegar, peraí. Eu não sou É uma isso, pessoa que Anderson, me pega. intimido diante dos dos Muito desafios. bem, mas só não mostra me... como que se faz. Tem um guardanapo aí, Anderson? Acho que não, né? Já deu certo aqui. Tá Meu ótimo, tá Deus. ótimo. Gente do céu, isso não era. Isso aqui não tá programado, né? Eles podem Claro que achar não que tá. Tava, não... Eu Não. pedi pro meu marido buscar o violão no carro. Juro deixa, pra não, ti. Deixa sem pressão. Coloca o microfone mais perto. Como? Me ensina, me ajuda. Cuidado Virar ali na assim? mesa. É. Ah, tá. Aí. Será que dá? Acho que vai. É louvor? É louvor? Mais ou É da menos. igreja. É. Tudo que eu pedi pra Deus, em você Ele me deu. Quando você chegou, eu vi que o meu pedido Ele atendeu. Tudo que eu já sonhei, com você eu conquistei. Viver pra sempre do teu lado, presente que eu ganhei, nada vai arrancar de dentro de mim esse amor. Você é tudo que o meu coração desejou. Agradeço a Deus por nós, vou contigo pra onde for. Com você eu enfrento tudo que vier. Com você eu fico de pé. Tudo que eu preciso é você comigo, só com você. Já deu. Maravilhosa! Ela faz umas notas aqui, ó. Maravilhoso. Eita, meu Deus. Foi ótimo, adorei. Gente, e isso que eu não avisei ela. Não avisou. E ela não ensaiou. Não Tô chocada, maravilhosa. Tá Não, vendo? mas foi ótimo. Quem sabe fazer um Meu vídeo, Deus. gente? Ai, Jesus do céu. Eu adorei. Essa música é bonita mesmo. Eu não Adorei. conheço. Ela é... Ai, eu não lembro. Você sabe quem que é o cantor? Agora não. O nome? Da música, É. sim, com você. Vamos achar, então. Com você. Gente, que amor. Arrasou. Você viu, ela é linda. É mesmo. Gente, a pessoa já Com vem. você. A pessoa vem.
É sobre isso que estamos falando, né? A pessoa está preparada emocionalmente pra tudo, viu só? Eu gosto muito dessa frase, assim. Realmente eu não acredito em sorte. Porque se eu depender de sorte, eu tô lascada. Não achei. Lascada. Então, assim, e eu acredito muito numa frase que fala assim, que sorte é quando oportunidade encontra conhecimento. Então, já pensou se eu tivesse mais preparada, mais prontinha? Talvez eu era convidada pra cantar nas missas. Entendeu? Mas eu não tô totalmente preparada. Ei, a cara dela. Eu não convido ninguém, gente. O Christian fala que eu sou antissocial, mas é verdade. Eu tô acostumada, eu canto só eu e eu. Mas eu também não canto bem assim, não, gente. A Natane, eu quando eu vou cantar aqui, eu faço aqui uma voz mais baixinha, que é pra voz dela aparecer. É linda a voz dela, né? Natane é maravilhosa. Eu tô querendo, inclusive, fazer umas aulas que tá precisando. O primeiro passo ela já deu. Ela mandou há 6 meses atrás uma mensagem pra professora, e daí ela não respondeu, né? Eu esqueci. Ela não respondeu mais a professora. Correria, você que não respondeu. Ela não respondeu. Não, ela me mandou, ela falou assim, tem horários tais. E eu até hoje, coitada. Ela deve achar que eu não quero. Não, mas eu quero sim. Fique sabendo você. Ela era minha professora de violão, ela é perfeita. A Júlia? A Júlia. Ai, eu amo. Sou suspeitíssima. Aí ela entrou, aí começou o Covid e ela ficou com medo da gente passar Covid pra ela. Mas tá ela certo, não votou. né? Agora a gente faz com o Rei. Eu adoro o Rei também. Acho ele muito bom, adoro ele. Onde que ele dá aula? Não. Lá em casa. Ah, tá. Ele dá vai lá. em casa. Que legal. Deixa eu te falar, eu me lembrei de uma coisa aqui muito boa. Eu vou tocar nesse assunto pra gente entrar nele agora. Ai, adoro. Adoro. Marisol, por Ai, algum tempo na vida dela, eu não sei porque eu não estudava lá, tá? Mas era psicóloga do IF, né? Sim. Como foi, Marisol, esta época para você? Queria deixar um adendo aqui, que na época que você era psicóloga, Christian era aluno. Você lembra? Lembro. Ele era bonzinho? Bom. É uma coisa investigativa. Não, ele me contava as coisas que eles aprontavam. Eu falava, meu Deus, coitada dessa mulher. Ai, era cada uma. Cada uma. Teve uma fase que são papéis, certo? Existem papéis. Teve uma fase que o meu papel lá destruiu o meu papel de psicóloga. Porque eu era coordenadora do alojamento. E aí, como coordenadora do alojamento, é uma outra postura. Daí eu era tipo assim, tinha que cumprir com as regras. Então, se tinha alguma coisa errada, tinha que seguir as regras. E aí eu fiquei sendo a bruxa má por muito tempo. Mas com quem era assim mais calminho, né, o Christian não dava trabalho. Eu não precisava ser a bruxa má, mas eu ficava a bruxa má assim pra muita gente. Mas de verdade agora que eu já fui, eu adorava os delinquentes, sabe? Mas eu tinha que seguir regras. Eles não eram delinquentes assim. Eles faziam uma coisa normal de criança e de adolescente e não seguiam regras. Que enterrava o amiguinho no buraco. Não, o Christian me contou que uma vez um menino quase matou ele com uma foice. Eles eram terríveis. Tipo assim, isso a gente não sabia. Eles guardavam o segredo. Não, eles guardam muito. Totalmente. Eles não contavam nada pra... Eles nunca você descobria nada. Porque eles não contavam. Eu sei várias histórias que você, inclusive, não deve saber. É sobre isso que eu falo. Você não saber o fundo da pessoa. Não vou abrir, tá, amigos do Christian? Pra não... Mas esses amigos do Christian aí eram calmos. Tinha uns que eram bem mais terríveis. O da foice não era calmo, não. Não, mas esse aí não devia ser amigo dele, né? Pra querer dar uma foice. Não, mas não foi. Ele me contou que uma vez, parece que ele tava matando ratos. Tinha ratos, não sei aonde. Aí o menino tava assim, jogando a foice e passou do lado da cabeça dele. A Natane contando que tinha rato no IF. Não faz isso. Desculpa. Não era no IF. Não era no IF. Era num lugar. Era numa... Era num lugar. Tá, já... Mas eu gostei muito de trabalhar no IF. Foi um lugar que me deu segurança para eu poder fazer um monte de formação. Foi lá que eu fiz o meu mestrado. Que eu tinha condições de poder pagar meus cursos, esse monte de coisa que eu fiz, né? Mas eu fiquei lá 11 anos. E aí eu fui...
E aí eu fui entendendo, assim, que já não cabia mais, né? Tinha alguns projetos, algumas coisas que eu queria fazer, já não funcionava mais lá. E eu nasci pra produzir, gente. Eu nasci pra brilhar. Pra brilhar, pra produzir. E essa coisa de, às vezes, ficar lá, assim, não ter o que fazer, ia me incomodando muito. Assim, porque tinha o que fazer, mas imagina, muitas das coisas que eu tinha que fazer lá era na hora, atender alunos, por exemplo. Era na hora do intervalo. Você acha que guri quer ir na hora do intervalo lá? Estudava o dia inteiro. Alguns projetos que eu queria implantar não dava por conta da carga horária, era uma carga horária o dia inteiro, então não dava pra gente fazer. E assim, eu via uma perspectiva muito maior no privado do que ser funcionária pública, assim, lá na época. E precisava de tempo para as minhas filhas, que eram pequenas. Elas pediam para mim, sai do IF, né? Sai de lá. Então, eu resolvi sair. Você vê o que é? Que são filhas de uma psicóloga, né? Mãe, por obséquio, eu acho que está na hora da senhora sair do IF. Do IF, né? Já pensou? Tipo, já toda madura, toda... Mas é porque foi 2 anos para eu decidir sair. Eu fiz terapia, porque assim, é um negócio seguro. Eu ganhava bem, eu não posso falar que eu ganhava super bem. Então, assim, ia ser um valor a menos. E assim, eu conversava com elas, olha, se eu sair, vai ter isso aqui a menos. Então, assim, a gente vai ter que reduzir algumas coisas, vão ter que algumas coisas... Vai ficar sem danoninho. E ficava conversando, assim, e tal. Mas, graças a Deus, isso não senti falta. Aí Deus só fez melhorar. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, Deus prospera. Sim, com certeza. Temos mais coisa pra perguntar pra Marisol? Não, eu só tava esperando o momento do violão. Olha só. Gente, foi incrível, eu adorei. Muito bom. Eu tava até um pouquinho receosa se você ia aceitar. Mas aceitou e deu um show ainda. Sim. Chocada. Mas você não viu que ela falou que ela não é de dar pra trás nessas coisas? Ela falou que ela é uma pessoa preparada. Muito maravilhosa. Não foi exatamente com essas palavras, mas eu entendi. Não, eu falei que se eu fosse mais preparada, talvez eu recebia convite da igreja de tocar na igreja. Você tá vendo? Eu perdi essa oportunidade. Senhor. Verdade, você tá vendo? Tô vendo. Mas isso tem tudo a ver. Se você tá preparado, o lugar certo e tá preparado, a sorte aparece aí. Você tem que ter preparo. Mas eu entendi a lição. Não. Prepare a oportunidade. Mas eu não sou de recuar. Eu falo uma coisa assim. Agora eu tô com um projeto novo aí que tá dando super certo, graças a Deus. Que é fazer esses cursos, fazer o que eu faço, mas no online. Porque eu acredito muito que, assim, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso contribuir com muita gente. E só que assim, se eu ficar aqui, eu não tenho tempo e perna pra... Hoje a minha agenda já é fechada. E isso do online eu consigo atingir muitas pessoas. Mas online você fala, é você aplicando... Os meus treinamentos, a minha mentoria, o meu curso. Então assim, eu já fiz o ano retrasado, já fiz vários cursos assim, mas não era com esse afinco e não era totalmente voltado pro agronegócio. Aí, como agora eu tô fazendo, já tô com a primeira turma, já está acontecendo e tá sendo muito legal essa primeira turma, sabe? E assim, eu falo, é um trabalho pioneiro no Brasil, fazer desenvolvimento humano no agronegócio online. Mas eu não tenho medo, gente. Tipo assim, eu não tenho medo. Eu falo, você pode colocar o presidente aqui, eu vou conversar, o Papa, eu vou conversar. Pode colocar o faxineiro, eu vou conversar. Eu não tenho, assim... Acho que ninguém é melhor que ninguém. Acho que eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. E eu não tenho medo. A gente tem um pouquinho, né? A gente tem. Você falou, você pode colocar quem quiser aqui na frente. A gente vai entrevistar uns famosos, a gente fica assim... Porque às vezes a gente tem essas oportunidades de entrevistar uma pessoa famosa. Aí eu até penso, eu trago essa questão ali, falo, calma, a gente é uma pessoa normal. Mas na hora que você vê ele... Menina, você lembra do Thiago Brado? Você conseguiu entrevistar ele aquela vez? Eu tremi tanto. Thiago Brado, aquele... o cantor católico assim, que veio aqui. Pois eu fui entrevistar ele, aí eu comecei a conversar, eu não sabia conversar.
Aí eu falei pra ele assim, toda. Você Aí eu, pera, vou começar de novo. E ele dava risada. E eu... Ai. É a sua inteligência emocional. Mas você postou a entrevista? Não deu certo. Não deu certo porque você não conseguiu entrevistar? Não, porque... Não, a parte que eu fiz isso, eu até fiz um meme, né? Mas não deu certo porque tava rolando um show lá fora enquanto ele tava lá dentro com as pessoas. E aí o áudio ficou muito ruim. Aí a gente acabou não postando. Mas foi bem legal. Ele é super gente boa, mas na hora de conversar mesmo, não saiu nada. Aí eu, pera, vou começar de novo. Olha, eu vi uma palestra do Rufino esses dias, tomando café, fazendo café, escutando ele. E ele falou bem assim, uma coisa que é bem isso. Nós somos todos iguais. 80% de coisa boa e 20% de coisa ruim. Todo mundo caga todo dia, todo mundo tem. Então é todo mundo igual, né? Então, tipo assim, olha, esse negócio de... Então é uma outra coisa que as pessoas precisam, que eu trabalho muito, é isso, as pessoas acreditarem nelas, terem confiança, não ter medo, né? Saber que elas podem muito mais, que elas podem ser felizes, que elas podem ter uma boa condição financeira, que elas podem sim ter uma família unida, que elas podem sim ter dinheiro, que elas podem sim ter felicidade. É assim que nós temos muita coisa boa dentro de nós, mas a gente muitas vezes não coloca isso em prática, nem sabe que tem, né? Então assim, eu trabalho muito com isso, assim, que todos nós somos muito poderosos, muito iluminados, né? Somos muito iluminados e que tem muita coisa boa aí que a gente precisa colocar e desenvolver. E é através disso que as pessoas melhorando, que elas vão ser melhores na empresa, vão ser melhores pais, vão ser melhores colaboradores. Até aqui eu tenho como uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta. Para você, como coach, empresária, uma pessoa que é influenciadora, qual que é uma mensagem assim final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo você? Algo que elas possam pegar assim e levar pro coração, pra semana, pros seus dias? Eu acho que tem muito a ver com isso que eu já estava falando, né? Que todos nós temos uma chama, um brilho, um potencial para tudo e que a gente pode sim ser feliz, que a gente pode sim ter uma vida boa, que a gente merece, né? Ai, mas você não sabe, Marisol, da minha história. Ok, você pode ter a história que foi. O que você vai fazer com isso? Você vai para um psicólogo fazer terapia, você vai para o pastor, você vai tomar remédio. O que você vai fazer para te ajudar a evoluir, a melhorar? Olha, mas é um caso que há coisas aí boas que pode ser feita. Então, assim, nós podemos viver bem, nós podemos viver feliz, nós muitas vezes precisamos só mudar a nossa forma de pensar, de ressignificar, mudar o nosso pensamento, o nosso mindset e acreditar assim, não é possível. Pelo menos com as pessoas que, por exemplo, estão nos ouvindo. É impossível. Alguém que está no nível... Claro que às vezes tem pessoas que estão numa condição... Existe a lei de Maslow, aqui, a pirâmide lá. Estão passando um monte de necessidade, ele precisa correr atrás de comer. Mas ele pode, assim, começar a fazer coisas para ele comer bem, para ele ir subindo, para ele ir crescendo, para ele se desenvolvendo. Mas eu acredito muito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas estão num nível que elas podem, sim, ir muito além. Que elas podem parar com os mimimis da vida, as desculpinhas, e fazer alguma coisa para evoluir, para melhorar. Então é isso. Eu adoro. É uma mensagem com um tapa na cara, né? Mas às vezes é disso que as pessoas precisam, né? Porque também não adianta ficar só, né? Daquele jeito. Você vai lá e pá, vai fazer alguma coisa, né? Esses dias eu recebi um meme de um psicólogo do SUS e eu mandei para as minhas amigas, né? Que era assim, falava assim, tá, você não tem dinheiro para ir na academia. Vou ligar pro prefeito, vou falar para ele fazer mais rua. Porque deve estar pouca rua para você caminhar. Aí ele falava assim, sim, seu namorado te botou chifre e você
achou que você ganhou asa pulando de um prédio? Assim, tipo assim. Olha, então isso. Ai. Porque, olha, gente. Né? Mas tem gente que realmente precisa, que não dá conta de ir pra frente, que não dá conta, que tem algo sério que precisa ser trabalhado. Então procura. Mas eu não tenho dinheiro. Vai no SUS. Pede. Mas é uma fila enorme. Mas entra na fila. Sim. Se você nunca entrar, você nunca vai ser atendido. Né? Então, para de mimimi. Né? Quem tá assistindo aqui, a gente não tem condição de falar assim, eu não posso conseguir, não consigo. Consegue. Vai fazer uma coisa. Qualquer coisa, liga pra mim. Manda um WhatsApp. Adorei. Eu já vou te falar. Qualquer coisa, sigam ela nas redes sociais. Verdade. Qual que é o seu arroba, Marisol? Fala seus arrobas aí. Arroba Marisol Vincense. Marisol, aí vocês escrevem aqui depois? A gente coloca, e vai ter a minha logo linda, sabe? A minha logo linda. Inclusive, sua logo linda ia estar aqui hoje com um mimo que a gente sempre entrega pro convidado no final. Só que a gente tá voltando agora, né? Então o mimo ficou ali. A gente vai, mas eu vou te entregar depois, vai ter sua logo linda. Teve um contratempo. Teve um E minha logo tem vários significados, linda e maravilhosa. Que tem esse significado também de fênix, de ir atrás, de se reconstruir, de brilho, de infinito, de prosperidade. Bem linda. Então, curtem lá meu Instagram. Querem meu Instagram, meu Face? Agora eu vou começar com tudo no YouTube, tá? Olha. Vou voltar, né? Não é que eu vou começar. Porque em 2016 eu comecei. Mas eu dei uma pausa, porque eu não dei conta. Mas agora eu vou dar conta, porque agora eu tô focada. Até por isso que eu não tô tocando tanto. É que o YouTube é difícil, né? Ele é mais difícil do que a própria rede social. A gente entende. Você tem que ter conteúdo. Vai dar certo, vai dar certo. Por falar nas nossas Não é mais difícil, não. É mais desafiador. É, isso aí. E por falar nas nossas redes, Nathalie. Mas se você nunca começar, não vai dar certo. Para de mimimi. Cria um canal no YouTube aí, meu povo. Não vai se gravar sozinho? Maravilhoso. Vai. Fala as nossas redes, que falando em redes sociais. Vamos lá, pessoal. Sigam a gente lá no Pode Vir, tá? @podevir com 2 R's no final. Por que 2 R's no final? Até hoje a gente não sabe. Não, brincadeira, não estava disponível. É um jeito mais fácil de vocês encontrarem a gente. Então, só digitar pode, com D mudo, né? É um Pode Vir. Com 2 R's. É isso, é vir. Vocês encontram, é fácil. E aí tem as nossas redes sociais também, se você quiser acompanhar a nossa vida, né? O que a gente faz. Gabi Super Blogueira, @Gabi Gaeta. Posta todos os dias, graças a Deus. Depois de muita briga. Posta todos os dias. Aí você pode me seguir também, @NattTB com 2 T's, tá? NATTYTB. Não posto todos os dias. Falta-me tempo, mas vai dar certo. Falta-me tempo, E @Marisol Vincense, tá? Pra vocês acompanharem o trabalho dela. Já aproveitem e entrem em contato. Tem link na bio? Tem. Graças a Deus. Entrem em contato se vocês precisarem, tá? E já se inscreve no nosso canal aí. Ativa o sininho de notificação pra você receber quando a gente colocar qualquer coisa por aqui, tá? Os cortes, o próprio canal, ó. O próprio podcast, então pra você receber a notificação aí na sua casa quando a gente postar, tá? Se inscreve e ativa esse sininho, que é sucesso. Exatamente. E podem esperar aí que a segunda temporada vem muita coisa, vem muita coisa. Enquanto a Natane conseguir subir as escadas. Eu falei pra ela, moça, eu preciso conseguir subir as escadas. Mas vai dar certo. Vai sim. Tô fazendo crossfit. Não, crossfit não, academia. Pra conseguir subir as escadas, pra estar aqui com vocês. Muito bem! Trabalhando as perninhas. Ai. Tem que trabalhar. Tem um movimento assim também, não tem? Que faz assim, não tem? Isso aí é o que é isso? Eu não sei. Ela gente, é psicóloga. É a primeira vez que eu fico grávida. Eu nunca fiquei grávida na minha vida. Não, mas é que esses dias eu vi minha amiga fazendo numa bola assim. Não sei. Nunca fiz. Tipo Pilates? É tipo isso. Nunca fiz. Tá bom. É igual, esses dias a menina perguntou pra mim, você já fez exame tal? Eu falei, gata, eu nunca fiquei grávida. Eu vou esperar o médico me pedir. Aí ela, tá bom. Ficou. É.
Ai. É isso. Marisol, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de compartilhar com a gente? Menina, só agradecer pela essa oportunidade. Estou honrada de estar aqui, ó. Inaugurando ser a número 1. Adoro ser a número 1, gente. Ela é a número 1. Ai, adoro. Eu me esforço pra isso, pra muitas coisas, pra ser a número 1. Mas olha, nós queremos... Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, que vão, né, que estejam aí firmes. Espero ter contribuído. Eu sempre falo assim, ó, que se uma semente for plantada numa terra fértil e der frutos, eu já me dou por feliz. Então, espero que todos que assistem aqui dêem muitos frutos. Nós que queremos também te agradecer de todo o coração pelo tempo que você tirou pra vir aqui, pra estar com a gente, pra aguentar nossas loucuras. Então, muito obrigada mesmo. Adoramos. Foi maravilhoso. Eu te agradeço, gente. Tá bom? E eu também, ó, viu? Não tenho nada de calma, tenho bastante loucura dentro de mim. Ai. Adoro. Por isso você tá aqui com a gente. Tenho muita loucura dentro de mim. Beleza. Mas então tá. Queridos, até o próximo programa e tchau. nos vemos. Beijos! Beijo. Tchau.